Olá, muito boa tarde. Falamos ao vivo dos estúdios da TVAL em Florianópolis, onde a partir desse momento daremos início à segunda etapa da nossa transmissão das eleições municipais deste domingo, 2 de outubro. Desde o início da manhã, você viu a movimentação dos nossos repórteres trazendo as últimas informações em referentes à região da Grande Florianópolis e também às principais cidades do estado, com a parceria das nossas rádios parceiras associadas à Acaerte. A partir desse momento, a gente entra num segundo momento dessa discussão, fazendo uma análise desse cenário que começa a se desenhar com o desempenho das urnas e levando, evidentemente, aos números que nós vamos ter no final da tarde, a partir do momento da apuração, e que vão definir quem serão os candidatos que efetivamente vão estar assumindo as prefeituras e as câmaras de vereadores a partir de janeiro do ano que vem, pelos próximos 4 anos. Mas, afinal de contas, quem são esses eleitores que estão indo às urnas em Santa Catarina neste domingo? A repórter Marília Nassares traçou o perfil dos eleitores nos 295 municípios do estado e mostra pra gente. Santa Catarina tem mais de 4.985.000 eleitores, um número que aumenta a cada eleição. São 600 mil a mais que há 8 anos. Pouco mais da metade são mulheres. Um dado surpreendente: mais de 390 mil eleitores são analfabetos ou apenas sabem ler e escrever, o equivalente a 7,8% do total. Outros 1,5 milhão de eleitores não têm o primeiro grau completo. Apenas 450 mil têm curso superior. A maior concentração de eleitores está na faixa etária entre 45 e 59 anos de idade. São 1.270.825 pessoas. O maior colégio eleitoral do estado é Joinville, onde 372.500 pessoas deverão votar nas eleições de outubro. Em seguida, vem a capital, Florianópolis, com 316.200 eleitores. E Blumenau, com pouco mais de 230 mil pessoas aptas a votar. Nesses 3 municípios, com mais de 200 mil eleitores, poderá haver segundo turno. Do outro lado está Santiago do Sul, município localizado no oeste catarinense com o menor número de eleitores. São 1.520. A grande novidade deste ano em Santa Catarina é a expansão do voto biométrico. Mais de 25% dos eleitores vão votar pelo novo sistema, que registra as digitais, oferecendo mais segurança no resultado das eleições. Em 19 municípios, todos os eleitores vão participar da votação biométrica. Em outros 9, a votação ainda será mista, com o sistema biométrico sendo usado em parte das sessões. Mas e quem vota em municípios onde a biometria é obrigatória e não se cadastrou? Esses eleitores, um total de 140 mil, tiveram o título cancelado. Esses municípios em que a biometria foi definida como obrigatória, né, houve revisão do eleitorado, quem não compareceu no prazo, né, ficou com o título cancelado e daí não vai poder votar nas eleições, né? Esses eleitores que estiverem no dia da eleição em outro município podem e devem justificar a sua ausência às eleições, comparecendo numa sessão eleitoral, no local de justificativas do município onde estejam. E quem está no próprio município, né, aqueles que estão no mesmo município onde deveriam ter se cadastrado, devem aí procurar o cartão eleitoral depois das eleições para apresentar a sua justificativa. Tem um pouco do perfil do eleitorado catarinense que está indo às urnas desde o início da manhã deste domingo para definir o futuro das suas respectivas cidades pelos próximos 4 anos. E já que nós estamos falando de informação e é ela que importa, vamos direto ao Tribunal Regional Eleitoral, de onde fala ao vivo a repórter Ariane Dorigatti, que tem as informações. Boa tarde, Ariane. Boa tarde, Jucinei. A votação das eleições 2016 segue tranquila em todo o estado. Nenhuma detenção aconteceu até agora, principalmente durante o período vespertino. Com relação às ocorrências policiais, a novidade fica por conta de Campo Alegre, que teve um registro de ameaça. Até o momento,
4 candidatos foram detidos. Um em Passo de Torres, com a apreensão de quantia em dinheiro, também adesivos, cartazes e santinhos. Um em Porto União e outro em Laguna por porte ilegal de arma de fogo. Um também em Itajaí por realizar boca de urna. Além disso, 28 cidadãos foram presos por questões ligadas ao pleito eleitoral. Segundo informações da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, 141 urnas tiveram que ser substituídas em 77 municípios do estado. As urnas que apresentaram problemas foram imediatamente substituídas e estão recebendo normalmente os votos dos eleitores. Até o momento, nenhuma votação aconteceu de forma manual aqui em Santa Catarina. A tecnologia tem ajudado muito a Justiça Eleitoral nessas eleições 2016. Para conversar sobre esse assunto, nós estamos aqui recebendo o juiz do Pleno do TRE Santa Catarina, o doutor Davson Melo. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Tecnologia a serviço da Justiça Eleitoral, explica um pouco isso para a gente. Boa tarde, muito obrigado. De fato, tanto no tocante às urnas eletrônicas, né, que são maravilhosas, é um processo de votação que serve de exemplo para o mundo todo, e também a própria questão dos processos, que foram todos julgados, todos em primeiro grau, e principalmente o contato entre todos os juízes, 105 juízes do Estado, e o presidente do TRE estão em contatos permanentes, imediatos e simultâneos. Então, um assunto que interessa a todos é discutido no grupo. Então, isso é um avanço extraordinário para a Justiça de Santa Catarina, contando com os avanços da área de informática. Isso tudo feito também via smartphone, né, doutor? Sim, a aparelhagem moderna, os contatos, a prestatividade dos magistrados. Então, essa união da tecnologia com o esforço de cada um e com o comando, com a centralização aqui em Florianópolis, isso traz resultados tranquilos, inclusive na área de segurança, porque a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a base é aqui no TRE em Florianópolis. Então, esse contato imediato com todos os 105 juízes do Estado traz uma tranquilidade ao tribunal e a cada um e a toda Santa Catarina. Uma novidade desse ano é que, por exemplo, os eleitores estão indo às urnas e 100% das candidaturas foram julgadas antes do pleito. Explica um pouco sobre esse prazo e sobre esse julgamento até agora, doutor. Nós tivemos uma eleição muito diferente este ano. Em todas as outras, o prazo de campanha e os prazos processuais eram de 90 dias. Nesta eleição de 2016, nós tivemos uma campanha em apenas 45 dias, mas os prazos processuais não foram alterados. Então, isso, evidentemente, poderia levar a um atraso nos julgamentos. Teriam muitos candidatos que poderiam estar disputando sem ter ainda sequer a primeira sentença, a primeira decisão. Mas em Santa Catarina não ocorreu, ou seja, todos os juízes do Estado julgaram todos os quase 17 mil processos de registro, mesmo com impugnação, mesmo aqueles decorrentes de substituições, até na quinta-feira, dia 29, às 20 horas. Já o TRE, todos os processos que aportaram no TRE até ao meio-dia de ontem, dia 1º, foram julgados até às 13 horas desse sábado. Então, é um dado fantástico, realmente mostra a presteza, a eficiência, a extrema rapidez com que a Justiça Eleitoral de Santa Catarina agiu nessas eleições. O prazo de 21 horas, eleições encerradas no Estado, o senhor acredita que está mantido? Sim, esse é um prazo, digamos, mais pessimista que nós temos. É evidente que vai depender, porque até este exato momento nós não temos nenhuma urna com votação manual. Se isso de fato se confirmar até as 17 horas, essas 21 horas, que é a previsão final para os resultados, começam a cair, né? Começam a cair. Então, a possibilidade é que tenhamos os resultados finais efetivamente antes das 21 horas. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Nós voltamos ao estúdio e a qualquer momento, quando informações importantes aparecerem por aqui. Até já. Obrigado, Ariane. Falando ao vivo do Tribunal Regional Eleitoral, com as informações atualizadas sobre o dia de hoje, domingo de eleições, em que quase 5 milhões de catarinenses estão aptos a ir às urnas para eleger os seus representantes.
Mas, afinal de contas, em que cenário esses eleitores estão indo às urnas? Tivemos uma série de mudanças recentes na política brasileira e é claro que elas influenciam em boa parte o comportamento do eleitor hoje nas urnas. Quem vai ajudar a entender um pouco desse cenário são os nossos convidados especiais. Nós recrutamos um time de especialistas para nos ajudar a fazer uma leitura desse cenário. Os dois primeiros já estão aqui conosco, a quem eu agradeço de antemão a presença. O primeiro deles, Daniel Moraes Pinheiro, doutor em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também mestre em Administração pela Universidade Federal do Paraná, que atendeu o nosso convite. Obrigado, professor, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Aqui também conosco temos o professor Sidney Francisco Reis dos Santos, ele que é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, mestre em Sociologia Política pela UFSC e também doutor em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Estado. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui. Bom, para a gente entender um pouco desse contexto e já iniciar, tentando traduzir um pouco da motivação do eleitor, né, nesse domingo de eleições indo às urnas, não dá para se distanciar de tudo aquilo que aconteceu recentemente no cenário político brasileiro. Gostaria de conversar, inclusive, com o professor Sidney, ajudando a gente a entender um pouco desse cenário. Nós passamos por um momento de instabilidade política grande no país e ainda sentimos os resquícios disso. Até que ponto isso vai estar influenciando o comportamento dos eleitores hoje nas urnas, professor? São questões bem importantes que está salientando, né? No caso Juca, né? E que, de alguma forma, é salutar que a gente tente resumir um pouco isso, depois também ouvir a percepção também do professor Daniel, né? Porque o quadro nosso é um quadro muito, digamos, ímpar ou singular da história brasileira, principalmente agora com as exposições à corrupção no Brasil e todo aquilo que o partido da ex-presidente esteve. E isso acaba refletindo nas eleições municipais de todos os coligados, não só do Partido dos Trabalhadores, mas de todos os partidos coligados à ex-presidenta, possa, de alguma forma, sofrer, digamos assim, dificuldades nas eleições municipais. E isso as próprias agora pesquisas eleitorais têm comprovado isso nos grandes municípios aqui em Santa Catarina. A dificuldade nesse sentido e está ocorrendo também em outros estados brasileiros, não é, professor Daniel? Exato. Eu acho que a gente tem um cenário interessante. As pessoas, elas reagiram, né, de alguma forma, no cenário político por 2 anos. Era muito comum na cultura política brasileira nós oscilarmos, só vinha discussão política a cada 2 anos. E desde a eleição de 2014 até agora, a política virou o assunto das ruas, sim, virou o assunto do dia a dia das pessoas. Isso é um ponto positivo, né? Isso faz com que as pessoas pensem. Por outro lado, isso causa falsas ideias de participação, de aprimoramento do processo, porque, na verdade, o processo político ele culmina no dia de hoje com a votação e essas pessoas elas chegam nesse processo ainda se questionando, será que a nossa política tem jeito? Será que os temas como corrupção ou lavagem de dinheiro, caixa 2, que a gente vê tanto aí maculando a imagem da política, eles ainda fazem parte ou eu tenho em quem confiar? Então, a gente percebe essa desvinculação partidária, eu acho que dos partidos envolvidos, né, nesse processo, como o professor Sidney falou, que estavam mais próximos, vamos dizer, do centro do processo de impeachment, eles tentaram se desvincular, tentaram regionalizar as campanhas, cada município tentou fazer isso de forma mais isolada, a gente sabe que é um trabalho difícil, isso, mas para o eleitor é importante, né, que ele esteja consciente de que é um processo e aqueles que pediram tanto para a gente rever a nossa democracia, né, ele chega nesse momento do voto, é a sua maior forma de expressar a democracia. Então, ele não pode abrir mão disso, né, como processo, mas lembrar que ele vai voltar para casa amanhã, seja qual for o resultado, vai voltar para o seu trabalho, sua vida normal, e vai começar a pensar o que será a minha cidade a partir do ano que vem com essa escolha que eu fiz, né? Claro, tem os casos do segundo turno também, você tem aí mais, nas cidades em que potencialmente pode haver segundo turno, esse debate volta, mas eu acho interessante que nesse momento, principalmente essa primeira rodada, vai nos mostrar a consequência real desse processo de 2 anos de discussão política, de movimentos nas ruas. A gente viu uma expressão ideológica maior, fazia tempo que a política andava quase todos, a gente vê muitos partidos, inclusive se coligando, etc., mas a ideologia não era tão importante, agora a ideologia voltou a ser importante na política, então isso é válido a gente ressaltar porque durante o processo eleitoral isso tem que se evidenciar, então
partidos, alguns tentando se desvincular de ideologia, outros reforçando a sua ideologia partidária, dizendo, não, nosso partido é isso, foi criado para isso. Então, é interessante, é uma nova dinâmica. A gente tem um país com muitos partidos, com um perfil de eleitorado muito diverso. A gente, vendo os dados do perfil do eleitorado de Santa Catarina, você vê ainda uma enormidade de eleitores com primeiro grau completo, e isso basicamente 30% do eleitorado. Isso é preocupante, porque a gente sabe que isso influencia na hora do voto, influencia na capacidade de manipulação, mas a gente chega nessa eleição também com menor poder de marketing, um menor poder por parte dos candidatos. Então, essa eleição vai trazer, vamos dizer assim, um novo desenho, que a gente espera que seja realmente novo, né? Claro. Que seja trazendo outros assuntos, novas discussões. E eu acho que é importante a gente não deixar esse debate cair, né? Passar a eleição e continuar o debate político e o que queremos de política. Todas essas mudanças que o senhor pontua acontecem num momento extremamente interessante, porque é uma eleição municipal e é uma eleição que define aquela relação mais próxima do eleitor com a pessoa que ele elegeu, né? Porque é na cidade, né? É no ambiente dos municípios que se dão as principais demandas, ou seja, a cobrança é mais efetiva, a proximidade é muito maior. Então, a importância disso tudo está acontecendo numa eleição municipal é ainda mais estratégica, né? De fato, e principalmente, por exemplo, a escolha de vereadores, né? É uma escolha tão sensível, às vezes as pessoas pensam muito pouco antes de escolher o vereador, e alguns até, às vezes, me perguntam, nas próprias aulas, alunos e mais conhecidos, como é que eu escolho um vereador, né? Porque será que eu votar no meu amigo, naquela pessoa mais próxima? Eu falo, não, é exatamente esse que tem que pesar. Tem que ser uma pessoa acessível. Você tem que lembrar que o vereador é aquele que está mais próximo de você. É ele que fiscaliza o prefeito, mas ele é a tua voz onde as coisas acontecem, que é na cidade. Então, o teu voto é muito importante, mas a tua capacidade de conversar com ele, de dialogar, de cobrar, porque esse é o papel do eleitor, né? Não é só ir lá e depositar o voto na urna hoje, mas efetivamente cobrar do seu vereador, e isso é fundamental. Esse acompanhamento é extremamente importante, né, professor? Sem dúvida. E esse acompanhamento está se fazendo uma mudança de conscientização agora política em relação à questão da ficha limpa. A ficha limpa agora nessa eleição ela está realmente efetivada. Já passou por várias questões, digamos, foi até a discussão do Supremo essa questão da ficha limpa, mas agora ela está valendo definitivamente para essa eleição. E isso reflete nas eleições municipais diretamente, porque você tem como acessar, por exemplo, ao Tribunal Superior Eleitoral e verificar que o candidato tem ficha limpa. Tem ONGs específicas também, que colocam a distribuição na internet também ali do Tribunal Superior Eleitoral, a quem o candidato, digamos, do seu município, seu vereador, seu prefeito, se ele tem, digamos, a ficha limpa ou não. E isso muda muito o cenário da própria eleição. E vai refletir não só nessa eleição municipal, como agora em 2018, para a presidência da República, governadores, deputados federais e senadores. E essa mudança também está muito caracterizada, além da ficha limpa, o processo, digamos, de, como o professor Daniel falou, de um debate político, a gente chama de politização da própria política. Você discute a política no dia a dia, nessa questão do impeachment que teve da presidência, levantou todo esse processo para que não fique preso só a eleição, a questão da discussão política. E essa, digamos, essa conscientização vai gerar frutos positivos em muitos municípios, principalmente os municípios, digamos, grande porte do estado de Santa Catarina. A gente está falando em mudanças, né? E uma das que me parecem bastante substanciais nesse momento, especificamente no que diz respeito à Câmara, que o professor Daniel colocava, né? Da necessidade da escolha dessa pessoa mais próxima, que possa estar vivenciando o dia a dia da comunidade, é uma alteração que foi feita no Código Eleitoral, em 2 artigos do Código ainda no ano passado, e que estabeleceram uma espécie de nota de corte para a eleição, né, dos candidatos à vereança. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso telespectador, para entender qual é essa dinâmica e o que muda na prática para o candidato à Câmara de Vereadores. Nós temos basicamente que entender que essa é uma das tentativas de acabar com aquele oportunismo eleitoral, né? Então, de você, a partir do voto na legenda, nas coligações, acabava levando para as câmaras e a Assembleia, para o Legislativo, candidatos que não tinham sido efetivamente votados, mas eles se beneficiavam dos votos de alguém que tinha grande capacidade de mobilização. Com isso, você tem uma nota mínima, você tem um número mínimo para que você possa se eleger, né, à Câmara. Então, isso, de fato, vamos dizer, do pacote de mudanças, eu acho que é um primeiro passo que vem junto com a mudança do financiamento de campanha, a duração do período eleitoral, e isso vem coibir um pouco tudo isso que a gente tem visto nos últimos processos eleitorais, que foi tão nocivo para o eleitor e que dá esse choque, esse impacto. Que seria o efeito dos puxadores, na verdade. Isso.
A gente tem no cenário nacional exemplos clássicos disso, mas isso quando acontece no município é muito perigoso porque as câmaras são bem menores. Então, talvez numa Câmara de Deputados a gente não enxergue isso porque são muitos deputados e você tem aí no cenário nacional deputados federais numa enorme quantidade, mas na Câmara, com um número reduzido, você passa a ter um peso muito grande. Então, se você elege alguém, vamos dizer, por oportunismo, né, você acaba elegendo e sem saber, então não é uma escolha do eleitor. Isso acaba prejudicando o sistema. O nosso sistema ainda, isso é uma opinião muito pessoal, ele não é perfeito. O nosso sistema eleitoral não é perfeito. Acho que tem muito a se discutir, a mudar. A reforma política ela está caminhando lentamente. Algo muito sensível, né, professor Sidney, porque de fato é muito difícil fazer reforma política, que quem discute a reforma política são os políticos, e que já estão, a maioria deles já estão nessa máquina há muito tempo e fazendo isso. Mas é por isso que é importante a participação do cidadão nesse processo de discussão. Então, conhecer. Muita gente não sabe como são eleitos os seus candidatos, não sabe quem votou, ainda se tem aquela cultura assim, eu vou votar em alguém que vai ganhar, né? Não vou perder o meu voto. Na verdade, você perde o voto quando você não pensa. Esse é o único jeito de você perder o voto, porque efetivamente é o teu direito como cidadão de ir lá e afirmar a sua posição, seja no candidato, na ideologia, no partido que você... Só para o nosso telespectador conseguir entender esse contexto que a gente está discutindo aqui, vale lembrar que essa nota de corte ela é estabelecida da seguinte forma: o número de votos válidos é dividido pelo número de vagas disponíveis em cada Câmara de Vereadores. E esse é o quociente eleitoral. Para que um candidato a vereador hoje chegue à Câmara de Vereadores, ele precisa atingir 10% desse quociente eleitoral. Ou seja, numa cidade em que nós tenhamos um número X de eleitores e um número X de cadeiras na Câmara, se faz essa divisão do número total de eleitores pelo número de cadeiras e esse valor é o que precisa ser alcançado pelo candidato a vereador. O que muda, inclusive, professor Sidney, aquela questão que se tinha até pouco tempo atrás do voto legenda. Ou seja, ele acaba beneficiando o partido, mas não mais diretamente um vereador ou outro. É isso mesmo? Sim, de alguma forma, sim. Eu calculo que essas mudanças que foram citadas, que foi frisada por Tijuca e pelo professor Daniel, elas tendem, de alguma forma, a colocar uma espécie de peso em essa balança, para que ela não fique só colocada simplesmente a um voto de legenda ou simplesmente beneficiar um candidato que muitas vezes não é competente. Mas é um trabalho de transformação gradativa. E eu queria também salientar um outro aspecto importante, que já é feito aqui pela própria Assembleia, que é a questão da escola legislativa, né? Essa escola legislativa eu considero um dos trabalhos fundamentais que tem sido feito em muitas assembleias e aqui do Estado, uma das, digamos, que se destaca no Brasil aqui, porque ela, de alguma forma, está preparando, digamos, esse processo, digamos, de um novo eleitor. À medida que você vai capacitando a Câmara dos Vereadores, não só os funcionários da Assembleia, mas as Câmaras dos Vereadores dos municípios, você dá a condição de que futuramente se crie um novo tipo de vereador, um vereador mais consciente, um vereador, digamos, preocupado com a população e que tenha um certo preparo técnico. Porque muitas vezes a pessoa no interior se candidata a vereador, mas além da competência técnica não tem nenhum estudo adequado. Às vezes alguns são até analfabetos funcionais. E não sabe até onde vai a sua responsabilidade e seu poder de ação também. Justamente. Ou por analfabetismo digital, ou por uma questão específica de que, de repente, eu quero ganhar um pouco mais, de repente lá eu vou receber um pouco mais na Câmara dos Vereadores que eu recebo no trabalho. Então, vai criar uma conscientização de cidadania para o próprio candidato a vereador, para que ele consiga perceber essa importância do que é o legislativo. A gente passa pela questão da capacitação dos candidatos, né? Existe uma corrente de pensamento que diz que os candidatos deveriam preencher certos requisitos para poderem se candidatar, apresentarem suas candidaturas, para terem candidaturas de qualidade, né? Sim, sem dúvida. E essa candidatura é uma construção gradativa do processo. E a gente muitas vezes fica pensando assim, puxa vida, o que eu espero do candidato? Eu espero que ele esteja próximo a mim, concordo com o professor Daniel, mas temos que entender que as pessoas entendem isso pelo jeitinho brasileiro. Entende? Muitas vezes, né? Eu queria aprofundar um pouco dessa questão, porque está próximo, então, meu melhor amigo é aquele que, de repente, era meu chapa, que tomava chopp comigo no bar da esquina, não. O mais próximo é aquela pessoa que, de repente, era teu colega de aula, mas que era o líder de turma, que participava, que era batalhador ali na turma, que depois na faculdade também fez a mesma coisa, entende? Aquele que não fazia só pela questão do voto, mas que realmente queria ajudar a comunidade. Esse é o mais próximo. Não é aquele que tu estava tomando chopp, nesse aspecto.
É esse espírito que precisa estar presente, né? Na Sim. escolha, né, dos seus representantes, né? Porque, Sim. afinal de contas, ele não vai trabalhar por um, vai trabalhar por toda uma Claro, coletividade. para a gente não confundir essa questão com o jeitinho brasileiro, porque tudo, né, às vezes o nosso país é um país maravilhoso, mas tem essa interpretar a política do jeitinho brasileiro é muito complicado. E a gente percebe que às vezes até os nossos deputados federais, senadores, eles acabam interpretando muitas vezes esse jeitinho brasileiro. Tem o jeitinho brasileiro com o aspecto positivo, que é a cordialidade, a amizade, a hospitalidade. Mas esse aspecto de querer levar vantagem em tudo, às vezes, ou vou beneficiar só meu melhor amigo, meu parente, aquela coisa de atitude nepotista, acaba sendo dificultando um pouco isso. Eu acho que um pouco essa questão toda do processo geral político e o processo das escolas legislativas, né, no caso, tem ajudado a mudar um pouco esse quadro e de alguma forma, criar uma conscientização também naqueles que querem se candidatar à Câmara dos Vereadores. E, nesse caso, as mudanças na legislação vêm em boa hora justamente para endossar esse processo de Sem mudança. dúvida, Né? elas vêm não só endossar, como reforçar esse processo. Quando a gente fala em mudança, vamos sair um pouquinho da questão do Código Eleitoral, vamos entrar na discussão sobre a reforma política, né? A gente tinha uma expectativa de uma reforma política muito mais profunda, né? Porque esse assunto já vinha sendo gestado há muito e muito tempo, e quando efetivamente ele entrou na pauta de discussão, a gente imaginou que fosse ser uma mudança substancial. Não foi. De fato, ela acabou sendo superficial, vamos dizer assim, né? Mas trouxe algumas mudanças já consideradas importantes. Dentro desse processo, professor Daniel, o que o senhor pontuaria como uma mudança significativa nesse processo? Eu acho que é muito importante a gente ver, e é o que deu, para mim, o maior impacto nessa campanha especificamente, a mudança na forma de financiamento das candidaturas, né? Os candidatos estão trabalhando com recursos muito menores e teoricamente reais. Essa foi a proposta, essa é a ideia central da proposta. E, ao mesmo tempo, diminuindo o poder de marketing. Hoje eu ouvi o ministro Gilmar Mendes falar, ele falou, diminui o poder de marketing, diminui também a possibilidade de você vai pagar menos aos profissionais que vão usar, você vai racionalizar melhor o uso dos teus recursos, porque isso acaba sendo, vamos dizer assim, você trabalha com menos recursos, né? Você não, o número de doadores, tinha empresas que doavam para todos os candidatos, basicamente, e doavam muito dinheiro, eram empresas interessadas e hoje diminui. Por outro lado, né, a gente sabe que isso também, até o ministro falou hoje, e eu concordo com ele, por enquanto, não há indícios tão fortes ainda de se trabalhar a Caixa 2 desde a última eleição, mas aí depois vem processos como operações como a Lava Jato, etc. E aí a gente descobre, olha, tinha financiamento, o financiamento não se dava diretamente ao político, mas à rede que ele forma. Então, por isso que isso é importante, entender o que é o financiamento de campanha, colocar isso em discussão, ter mudado isso, já incentivou que o processo mudasse. Essa campanha especificamente, no interior ainda é muito comum o político na rua, né, esse político próximo, até esse fenômeno do político amigo também, que eu concordo com o professor Sidney, é um pouco perigoso não entender o amigo nesse sentido, né, mas o amigo competente, né, aquela pessoa que você conhece. Trabalha pela comunidade. Isso, e trabalha ali próximo. Essa campanha resgatou isso, né? As pessoas terem que ir para a rua mesmo discutir, porque é conversar com o eleitor. E aí você não pode fazer como antigamente, mas você já não podia fazer grandes comícios, shows, etc. Você tem que reinventar tudo isso. Então você leva para outros espaços, como para as redes sociais. Você vê que ganharam um espaço muito maior nas eleições desse ano. Uma enormidade esse ano, né, de candidatos e principalmente o candidato com perfil mais jovem, que já entende a rede social e usa muito isso, ele acaba levando também uma outra linguagem para a política, que é esse mundo digital e todo esse lado. Professor Sidney, Sim. seu ponto de vista em relação a essas mudanças eu na concordo reforma com o que o política? Daniel colocou em relação à questão do financiamento de campanha, mas também vejo muito importante como a questão das regras de limitação da propaganda eleitoral, que é um aspecto fundamental. Antes você tinha vamos dizer, chegava a véspera da eleição, você tinha toda a cidade suja de panfletos, né, dos chamados fly, mosquitinhos, você tinha nos postes, você tinha colocado em outdoors, né, outdoors. Tinha toda uma poluição visual associada ao processo de campanha. E justamente, e isso de alguma forma acabava criando mais confusão no eleitor do que praticamente um discernimento para um voto adequado. E com essa diminuição do tempo e essas proibições, essa limitação do espaço, digamos, de divulgação dessa campanha, facilitou a possibilidade do eleitor também observar quem é quem.
entendeu? Com mais facilidade. Porque se você coloca muita propaganda no ar, muita informação no mesmo momento, você dificulta para que o cérebro processe o entendimento. Isso não só para quem é um eleitor, independente de classe social. A neurociência já coloca essa perspectiva, né? Você tem que, às vezes, estar focado, receber as informações adequadamente para poder discernir essas informações. E a super, digamos, dosagem de informações prejudica esse processo. Eu acho que essas duas coisas estão muito interligadas, a questão do processo do financiamento de campanha, como falado do professor Daniel, com a questão do espaço de propaganda, o tempo, e também os tipos de instrumentos para poder divulgar. Isso deixou, inclusive, a própria disputa um pouco menos desigual, né? Sim, sem dúvida. Ela, digamos, claro, não vai ser o tipo ideal, né? Mas conseguiu talvez equilibrar um pouco mais, do que antes era uma defasagem muito maior. Vamos dizer que ela chegou um pouco a tentar próxima a esse equilíbrio que é necessário. O professor Daniel colocou a participação das redes sociais, né? Que estão aí sendo amplamente utilizadas para todos os fins, né? Hoje, com as redes sociais, as pessoas deixaram de ser meras consumidoras da informação, como também produtoras dessa informação, né? E elas tiveram um papel fundamental para muitos dos eleitores e especialmente para os candidatos nesse processo de campanha eleitoral, porque tinha uma restrição de algumas situações relacionadas à campanha propriamente dita, mas puderam fazer das redes, que são um espaço aberto, um espaço de conversa com seus eleitores, né, professor? Exato, e é um espaço de interesse, né? Você consome a informação que você quer. O único problema das redes sociais também é que ela causa a ilusão de que às vezes você está bem informado, né? Mas como todo mundo pode produzir informação, pode acontecer de tudo. Isso a gente viu nesse processo agora político do impeachment, a enormidade de posições que surgiram e fez com que as pessoas fossem usar as redes sociais para debater política, e isso atravessou para as campanhas também. Claro, é um meio, vamos dizer, relativamente mais barato e mais fácil de você atingir um grande número, porém, você não tem o controle seletivo como você tem numa campanha tradicional. Claro. Então, isso faz com que realmente traga um equilíbrio, traga uma capacidade de você equilibrar um pouco mais o debate político. Isso é interessante, né? Essa é a parte, vamos dizer, dessa nova forma de propagar informações, você usar as redes sociais, essa é a parte interessante, você poder conseguir socializar. Agora, também, a seletividade, você tem que ter muito cuidado, porque existe uma tendência a você só passar a informação que você quer, você criar uma falsa imagem, criar mitos. Então, a rede social ela facilita muito isso, porque isso é muito rápido, né? A velocidade do que você